saiba da tua insatisfação. Para evitar esse clima na hora assim de chamar a brigada num primeiro momento, sem ter ele ter tido essa oportunidade de mudar o comportamento dele. A ligação sempre 190, as pessoas têm que usar o 190, é o telefone da polícia, para ligar, para nos acionar. O importante nessa contravenção penal, perturbação do sossego, o que é? Para nós irmos para o local, para a brigada efetivamente ir no local, a pessoa precisa manifestar o interesse, né, formal de querer registrar contra o vizinho, né? Ela precisa se manifestar, ela precisa querer aparecer formalmente. Então Aí nós despachamos. Não pode ficar no anonimato. Não pode ficar no anonimato. A maioria das pessoas não quer aparecer, ela só quer que a brigada vá no local, que ela diga para o vizinho lá que o pessoal está ligando e tal, está muito alto, e na expectativa de que ele diminua o som. Mas isso, nós não temos condições de fazer isso, nós não íamos fazer outra coisa, não seria isso numa madrugada inteira. Então, para nós despacharmos a viatura para o local, a pessoa precisa manifestar o interesse formalmente, que é uma exigência da lei, né, e do próprio Ministério Público e do Judiciário, para que eles possam promover a ação penal e isso dê andamento lá no Judiciário. Esse registro é feito no momento em que a brigada chega com a pessoa que faz a solicitação, ou a pessoa tem que fazer posteriormente também um registro na delegacia? Tanto faz, ela pode nos chamar, nós vamos no local, fizemos no local, ou se ela resolver fazer no outro dia, ela pode ir na delegacia, né? Mas aí ela tem que ter os dados do acusado, né? Aí ela precisa ter os dados para fazer o registro. Mas nós fazemos sim no local. Então, essa questão da formalidade legal não é porque a gente quer, nós da brigada queremos que a pessoa... Não, é uma exigência da lei, senão ela não surte efeito, né? Então, isso é muito importante ser dito aqui para o público, né, que nos ouve. Perfeito. Também uma coisa que incomoda bastante, a gente ouve muito esse tipo de reclamação e confesso que me incomoda também muitas vezes quando você está no trânsito, às vezes caminhando na calçada, é a questão dos motociclistas, que acabam alterando a característica original da motocicleta e colocam um escapamento com barulho extremamente forte e que realmente incomoda ali o ouvido. Há uma forma de, digamos, fiscalizar isto e de que forma também o incomodado pode acionar o policiamento, Major? É importante, nesses casos, assim, a brigada ela não anda, ela não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, os olhos da comunidade são nossos olhos. Uhum. Então, quando alguém enxergar um motociclista, né, na via pública com essa descarga alterada, que gera um barulho enorme e muito incômodo, né, para as pessoas, elas devem ligar para nós. A essência é ligar para nós e nos dar a notícia, né, enfim, de onde está essa moto, para que sentido que ela tomou, características da vestimenta, da moto, do capacete, na esperança da gente tentar abordar ela. Se nós cruzarmos com esse tipo de motociclista na rua e ele tiver com a descarga alterada, nós vamos tentar abordar, né? Ou, se não, liguem para nós. Isso é muito importante, né? Que as pessoas nos auxiliem, né? Nos direcionem também quando constatam essas coisas. E nesse caso, se a Brigada Militar chega a abordar e verifica, então, a alteração, isso cabe uma infração? Sim, a infração de trânsito, ele é autuado por infração de trânsito. E a gente verifica outras coisas, né? Se a ficha dele, enfim, olha a moto, vê se não tem outras coisas também. Uhum. Ele se incomoda, né? Um outro ouvinte até pede para não ser identificado, ele cita que quando acontecer de que a perturbação do sossego está sendo feita por pessoas que talvez possam ter alguma atividade criminosa, por exemplo, tráfico de drogas, né? Aí ainda mais talvez se indique a procura da Brigada Militar, né? Porque aí já seria um risco maior, talvez, da pessoa ir até um local onde poderia, por exemplo, ser um ponto de tráfico. Sim, se a pessoa sabe que aquele local é um local problemático, que pode ter ligação com o tráfico de drogas,
seria importante ela nos dizer isso no telefone, né? A maioria dos locais a gente já conhece, mas eventualmente pode ter algum assunto novo que nos interessa. Então é importante que ela manifeste isso quando ligar para nós no 190. Uma outra questão também do som alto é na via pública, né? Taline, Pasqualini, enfim, que recorrentemente às vezes tem problema com isso, as pessoas ligam, né, para a gente. Fizemos várias operações já, inclusive, né? E a questão do som, mudou um pouco a legislação na questão do som do veículo, né? O policial ou o agente de trânsito, ele pode multar ali o motorista se ele passar com a viatura ou estiver parado e o carro passar e ele tiver com um som audível, né, do lado de fora. O agente consegue ouvir o som daquele carro do lado de fora. Então, só ouvindo, ele pode autuar ele pelo 228, né, que é uma infração do Código de Trânsito Brasileiro, que foi recentemente, né, criado. Quando esse barulho, no entendimento do agente, perturbar o sossego público. Ou seja, ele pode autuar. Ou seja, não precisa... Só a autuação, só a multa em si de trânsito. Não, né? Precisa ter um equipamento específico para medir o volume desse... Não precisa mais do decibelímetro para esse artigo, não precisa. Isso não tem mais. Aquela do decibelímetro caiu. Então é só uma constatação do agente, né? Da percepção dele. Ou seja, sendo audível fora do carro, né? Já pode multar se ele entender que aquilo ali está perturbando, né, o sossego público. Isso é possível. E isso é importante dizer porque o que acontece? Vamos supor Taline e Alberto Pasqualini, né? A gurizada se encontra lá, bota o som, bota os carros ali, abre o tampão ali e ouve o som. E aí começa as ligações e incomodação. O que a brigada pode fazer? O que ela faz? Quando nós temos uma notícia que são várias pessoas ali naquele local, o som alto, né, não só de um veículo, a gente até vai para o local, às vezes, quando a pessoa realmente não quer ir para o registro formal, a gente dá uma passada de viatura, né? Tenta, às vezes, abordar um ou outro, ou se constatar, né, aquilo que eu acabei de falar, identifica aquele veículo, ou 2, 3, que estão realmente com o som ligado e muito excessivo, a gente pode atuar no 228, que é a multa de trânsito por estar perturbando o sossego público. Aí a pessoa não precisa aparecer nesse caso. Né? Mas quando é vizinho, quando coisas mais assim direcionadas, aí tem que ser, a pessoa tem que registrar formalmente e tem que aparecer. Senão não tem como a gente encaminhar o assunto. Voltando até a questão do horário, muitas pessoas pensam que é só à noite, a gente já conversava antes que também ao longo do dia pode se caracterizar como perturbação do sossego, mas e pessoas ou famílias que residem, por exemplo, ao lado de empresas, tem alguma regulamentação para a questão do barulho que essas empresas podem emitir, e aí é de acordo justamente com o que está na legislação, e não só a questão do barulho, mas também de movimentação justamente em frente a essas residências, justamente pelo movimento caracterizado pela empresa. Isso também caracteriza a perturbação? Depende, aí vai depender muito. A questão de empresas, elas têm regulamentações próprias, né? O próprio Código de Postura do município, né? Ele determina a questão dos decibéis de empresas e onde elas devem funcionar, enfim. Mas pode sim incomodar vizinhos, um barulho excessivo, uma coisa que é exagerada, e aí a empresa ela tem que se adequar, porque às vezes ela tem empresas que têm proteção acústica, outras não têm, então é muito uma questão de conversar e ajustar, tanto pela prefeitura, o vizinho, enfim, falar com a empresa se existe alguma coisa que incomoda, né? Porque aí, enfim, tem várias legislações que regulamentam isso, né? A questão de empresas, né? Mas sim, pode acontecer. Pode acontecer. Muito bem, temos mais participações aqui pelo nosso WhatsApp, 999787885. Aqui ouvinte parabenizando pelo programa. Deixa um forte abraço para o Major Fábio Kuhn. Excelente profissional. Flávio Thomas, de Arroio do Meio. Fomos colegas na época de colégio. Então, um forte abraço aí. Obrigado pela participação, Flávio Thomas. Também outro ouvinte aqui que não quer se identificar, Rua Arnoldo Uri,
de Moinhos, enfim, esta via ali entre o bairro Moinhos e o Jardim do Cedro. Sexta-feira, sábado e domingo, sempre tem Veloterra. Já ligamos várias vezes e nada foi feito. É ensurdecedor, comenta o ouvinte. O que fazer nestas situações aí? Nesse caso, se eles ligam, eles precisam também estar presentes com a Brigada Militar. Nesse caso de Veloterra... O que? Aquelas motocicletas Isso, de motos, fazem trilha, assim. É. Bom, isso acontecia no Campo do Lajadense, né? Eu me lembro que me acionaram na época e aí nós fomos lá verificar. A gente verifica a situação. As motos geralmente elas estão todas irregulares, né? São motos de trilha, então a gente verifica a questão. Mas tendo um evento desses, mesmo que não regulamentar, né? Eles nos chamam, a gente vai verificar, né? É costume a gente olhar o assunto. Ouvinte também parabenizando aqui, diz que esclarecedora a entrevista, parabéns, muito obrigado, ouvinte Neia Oliveira, né, que já havia encaminhado a pergunta, afinal são tantas situações que muitas vezes também não são de conhecimento da população em geral, né, e importante, né, essas dicas e também todos os enquadramentos e principalmente a orientação do que as pessoas devem fazer. Me parece que a abordagem, primeiramente, principalmente quando é caso entre vizinhos, principalmente é de ter uma conversa antes de tomar qualquer atitude mais drástica, mas sempre a conversa amigável, comandante. Exatamente, Gilson. A gente tem que exercitar a nossa tolerância, né, a empatia, né, ter um olhar assim de coletividade, de respeito ao próximo, né? É isso que é a perturbação, quando isso aí extrapola, aí não se observa isso, né, que eu acabei de falar. Então, a orientação principal, quando envolve vizinhos, é primeiro manifestar para ele a tua insatisfação, para que ele tenha a oportunidade de mudar o comportamento dele. Né? Isso é a primeira coisa. E aí sim, porque daí se ele não mudar o comportamento... Tu tem o direito e tu vai também te empoderar, tu vai dizer, pô, mas eu já avisei ele uma vez, duas vezes, né? Poxa, na terceira ele não vai poder dizer que eu não falei com ele e que ele não sabia que eu não estava gostando. Então, também te dá assim mais assim tranquilidade de chamar a brigada, porque tu já deu para ele a oportunidade dele mudar o comportamento e isso não aconteceu. Então, e não fica aquele clima chato na hora, né? E também pode evitar situações até mais graves, né, Major? Ah, sim. Pode começar com um som e daqui a pouco evolui para uma agressão física ou até tiro, facada, enfim. Isso aí a gente já viu acontecer, né? De briga de vizinho subir num tom que é muito exagerado, numa coisa que, pela falta de conversa, né? Pela falta de se conversar mesmo, né? Então é isso que eu friso bastante. O mais comum mesmo é a questão do som e barulho de veículos, ou tem outras coisas curiosas assim que muitas vezes não chegam ao conhecimento, Major? Olha, alguns casos assim, tipo os caras cortando um mato, grama na volta de um bairro residencial e às 2 da manhã. Né, que a empresa os caras tinham um horário para terminar cortar aquele mato, aquelas coisas lá, e era 2 e pouco da manhã, daí os vizinhos começaram a ligar, né, e a brigada chegou lá, e os caras, não, nós temos que terminar isso aqui hoje ainda, não o quê. Não, mas peraí, cara, mas 2 horas da manhã não dá, né, imagina, barulho de cortador de grama, roçadeira, aí não tem como, né. Enfim, que eu me lembro agora... Nesse sentido, até corte de mato, né? A gente já ouviu falar também, né? É claro, uma área mais de interior, mas que eventualmente tem alguma residência próxima. Em altas horas da noite, as pessoas ainda faziam o serviço. E dentro dessa questão de tolerância, né? A gente já foi jovem, nós precisamos ter o lazer, né? A gurizada, a gente sabe que eles vão migrando, né? Estavam no posto da Pasqualine ali, depois aí a brigada bate, daí eles vão lá para a Taline, aí a gente bate na Taline, nós vamos lá no frente do Rede Super, na 386, aí a polícia vai lá, daí eles vão lá para a 386, lá no Business Center, então, ou seja, o pessoal vai migrando, né, de pontos a partir do momento que
que a gente vai atuando, mas a gente tem que ter esse equilíbrio social, né? Saber que os jovens, né, gostam de se divertir, enfim, e ter essa tolerância também, né? Um pouco com toda essa... Ainda mais depois de uma pandemia de 2 anos, né? Enfim, então nós temos que buscar o equilíbrio na sociedade, né? Não... E essa pandemia, Major, ela deixou o pessoal mais intolerante a isso também? Eu acho que, como a gente ficou 2 anos muito represado, assim, então hoje em dia o pessoal está se soltando aos pouquinhos, assim, né, de uma maneira que meio que para compensar todo aquele momento de reclusão que tiveram ao longo dos 2 anos, né. Mas festas sempre houveram e sempre vão acontecer. E a gente, como sociedade, a gente tem que ter discernimento, discernimento, equilíbrio, né, na visão desse todo. Como eu disse, os bares precisam funcionar, eles precisam ganhar dinheiro, é uma questão econômica. Nós temos que ter lugares para frequentar, né? E também as pessoas que querem dormir têm direito também de ter o descanso. Então nós temos que olhar isso nesse triângulo, assim, num equilíbrio, né? E aquilo que fugir, né, extrapolar, a gente tem que dar uma olhada, né? Tentar levar a pessoa ao convencimento de que ela precisa dar um jeito naquilo. Temos até a participação de mais um ouvinte aqui, ou uma ouvinte, que não quer que seu nome seja publicado, que não concorda, pelo que eu pude entender aqui no recado, com a questão de envolver o seu nome no momento da ocorrência. Então, também a opinião do ouvinte, né? Sim, não, a gente sabe. Eu entendo perfeitamente, né? A maioria das pessoas não quer aparecer, ela quer só dizer para nós que naquele endereço tal tem um som alto e quer que a gente vá lá e bata na porta do vizinho e diga, vizinho, o pessoal está se sentindo incomodado. Mas como eu disse antes, isso para nós é complicado, como polícia, né, na rua. A gente praticamente não ia fazer outra coisa a noite inteira, no fim de semana, batendo de porta em porta e vizinho, alertando que está com som alto. Então, isso não é possível, né? E além de ser uma exigência da norma legal, né? Que existe uma pessoa, né? Que se sinta perturbada com aquele barulho, aquela gritaria, aquela algazarra, né? Mais um ouvinte enviando recado, Rodrigo Tozon Caser, eu acho que é isso, né, o sobrenome dele. Caser. Grande Fábio, orgulho de Arroio do Meio, colega dos tempos do Colégio São Miguel, sempre estudioso e focado no que sonhava ser no futuro. Parabéns, o Rodrigo, enviando a mensagem. Rodrigo Caser, irmão do Leandro Caser, né? Isso, Leandro que é advogado gente, lá em Arroio do Meio. Muito bem. Alguma situação, alguma colocação a mais, Major Fábio Kuhn, talvez, que a gente não lhe perguntou, que seria interessante esclarecimento ao nosso ouvinte? Lembrando que o Major Fábio Kuhn está à frente do 40º ou 40 BPM, que tem sede em Estrela e atende os municípios do lado de lá do Rio, então, né, Major? Isso, são 11 municípios. Há pouco tempo eu estive aqui no 22 BPM, né, Lajeado, então essa questão aí da perturbação a gente conhece bem, e tem experiência de outras cidades também, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, também acontece muito. Mas o que eu né, ao longo da entrevista eu já frisei algumas coisas, né, e a questão da necessidade da pessoa ter que aparecer, ela tem que manifestar o interesse em registrar formalmente, né, para a gente poder encaminhar o assunto para o judiciário. A questão de ligar para nós, né, o 190, por incrível que pareça, tem pessoas que hoje em dia ainda acham que ligar para a brigada ela está nos incomodando, né, que ligar para a polícia, eu não vou incomodar eles com isso aí, porque eles devem ter coisas muito mais importantes para cuidar. Mas não, a gente tem patrulhas na rua e é difícil a gente dimensionar, às vezes, o valor das ocorrências, né? Mas uma perturbação de tranquilidade, do sossego, né? Ela é muito forte. Para quem já tem problema com isso, ou já teve problema com isso, sabe o que eu estou falando. Né? Tu não poder dormir por causa de um som do vizinho, ou um latido de um cachorro o dia todo, ou a noite toda, ou algum ruído que é produzido, que te incomoda, e só quem já passou sabe
assim, da gravidade que é isso, né? Então, cada um sabe, né, onde aperta o sapato, aquilo que realmente te incomoda. Então, isso aí eu sei que incomoda bastante, que eu também já tive problema com isso. Então, a questão de ligar para nós, 190, né? As pessoas verem alguma coisa, né, da questão de perturbação ou moto com descarga aberta, liga para nós, nos dá características de direção que a gente tenta achar. Se conseguir pegar a placa, né? A placa, características, né? Quanto mais detalhes a gente tiver, isso facilita para nós na abordagem, né? A gente evita de abordar gente que não tem nada a ver com o assunto. A questão de ligar para nós, né? 190 está aí para isso, né? Como eu disse, a brigada não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a população são os nossos olhos. As pessoas precisam nos ajudar a detectar onde está o problema. E isso, no dia a dia, não só a questão de perturbação. A questão, por exemplo, se tu viu alguma coisa diferente na tua rua, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, quando tu chegou em casa, né? Ou alguma coisa que tu olhou que está diferente, seja um carro, sejam pessoas, isso é interessante para nós. Que a pessoa nos ligue e diz, olha, aconteceu uma coisa aqui que eu nunca vi, isso aqui não é comum, eu nunca vi esse carro, nunca vi essa gente, né? Eles estão aqui parados já faz um tempinho, sei lá, fugiu do teu dia a dia, liga para nós. Por quê? A gente vai lá, aborda aquela pessoa, dá uma olhada no veículo. Se não tiver nada, ele é liberado. Nesse momento, tu não precisa aparecer. Ela é uma ligação anônima de uma coisa que tu achou estranha. A gente pode estar evitando assalto, a gente pode pegar cara com arma, com droga, um cara foragido, enfim, né, do sistema prisional. Então, as pessoas podem nos ajudar dessa forma, ligando para nós quando ela enxerga alguma coisa diferente, seja no interior, seja na área urbana, né? Isso para nós é interessante, porque daí a gente pode evitar uma coisa maior, né? Perfeito, perfeito. Muito bem, né? Agradecer a atenção conosco aqui da Rádio Independente, rende o assunto, a gente sabe, né? Ouvintes participando e tá aí a indicação toda, principalmente do que é a perturbação de sossego, o que caracteriza isso e quais as medidas que a pessoa deve tomar, eu acho que é bastante importante. Muito obrigado, comandante, pela atenção conosco por aqui. Tá bom, obrigado a todos os ouvintes, ao Márcio e a tia Gilson pela oportunidade, e estamos aí para colaborar com vocês sempre que vocês entenderem que a gente pode trazer algum assunto que interessa para a população. Tá certo. Major Fábio Kuhn, comandante do 40 BPM, importantíssimo esse trabalho da Brigada Militar, que tão bem atende e serve a nossa comunidade. Agora, 8 para as 8, 15 graus 9 décimos, mais um intervalo, já voltamos.